E bom, galera, vamos então falar sobre os fatores de vulnerabilidade para a obesidade, né? Que são fatores que acabam predispondo o indivíduo ao ganho de peso. Então, imagine que o indivíduo com obesidade, o cérebro dele, né, o sistema nervoso central dele, vai ser como um carro turbo. E esse carro turbo, ele vai ter o acelerador extremamente sensível. Então, o indivíduo vai colocar o pé ali naquele acelerador e o carro já atinge aí uma quantidade de quilometragem elevadíssima. Só que tem um problema. Esse carro ele tem prejuízos no freio. Então é um carro que ele tem uma maior chance de estar sempre acelerando, sempre correndo, e ele vai ter os freios ali não sendo equiparáveis a esse acelerador, tá? Então fiquem com essa analogia que vai ser mais fácil de entender ao longo da aula. Então a gente vê que os indivíduos com obesidade eles vão ter uma conectividade funcional reduzida. O que significa isso? As estruturas ali do sistema nervoso central, elas não conseguem se comunicar de maneira assertiva, de maneira correta, tá? E quando a gente fala dessas estruturas, eu estou falando principalmente da comunicação entre o córtex pré-frontal, por exemplo, o dorso lateral, junto com as áreas do sistema de recompensa e com as áreas do sistema atencional. Então é como se dentro do encéfalo desse indivíduo com obesidade, o sistema de recompensa tivesse gritando, né? Fosse esse motor turbo e o acelerador fosse essas estruturas relacionadas à área atencional, as pistas alimentares, e o córtex pré-frontal seria o freio, tá? Então imagine dessa forma. Então é um indivíduo que ele é muito mais suscetível a reagir às pistas alimentares, em guiar o seu comportamento baseado em recompensa, porque ele não tem esse córtex pré-frontal tendo uma conectividade funcional com essas estruturas. Então, o que veio primeiro, né? Isso é uma coisa que os autores, né, que os pesquisadores, eles discutem até hoje. Será que a obesidade, ela leva a alterações centrais ou são as alterações centrais que predispõem o indivíduo ao ganho de peso? E a realidade é que a gente não sabe, tá? Mas a gente vê que um pode levar ao outro, tá? Então, essa maior vulnerabilidade pode predispor a indivíduos ao ganho de peso quando expostos ao ambiente obesogênico. No entanto, o próprio consumo calórico elevado e o ganho de peso pode gerar alterações nessas estruturas, levando então o indivíduo a ganhar mais peso. E é justamente por isso que a gente chama a obesidade de uma doença crônica progressiva, tá? Então, bom, a ingestão alimentar motivada hedonicamente antes do ganho de peso, ela é um processo de tomada de decisão que vai ser influenciado pelo aprendizado de recompensa. Então, vamos trazer lá ao que a gente viu brevemente sobre o sistema de condicionamento operante. O indivíduo ele consome algo, aquilo é recompensador, ele entende que aquilo é bom e ele aprende que futuramente ele pode recorrer àquilo novamente. E comportamento direcionado ao objetivo. A gente tem a ideia de que comportamento direcionado ao objetivo são só comportamentos de longo prazo, né? E comportamentos assim muito relacionado a, por exemplo, crescimento pessoal, profissional, né? Mas comportamento direcionado ao objetivo pode ser, por exemplo, eu quero ter um prazer agora com a alimentação, né? Eu quero, por exemplo, diminuir o meu desconforto emocional e eu aprendi que com a comida eu faço isso. Então isso também são comportamentos direcionados a objetivos, mas são comportamentos de curto prazo, tá? E os próprios hábitos alimentares do indivíduo. Então a gente vê que tudo isso é uma coisa são coisas que influenciam o processo de tomada de decisão. E muitas das vezes, galera, esse processo de tomada de decisão, ele ocorre de maneira inconsciente. A gente só vai perceber que fez alguma coisa depois que o comportamento ocorre, tá? E aí,
conforme vai repetindo esses comportamentos, o sistema nervoso central ele vai associando pistas neutras. Aqui a gente já entra no condicionamento pavloviano, tá? O indivíduo ele vai associando pistas neutras, então cheiro, embalagem, horário do dia, própria, por exemplo, a notificação do iFood, passar em frente a um lugar que você gosta, ao prazer futuro. Então, o gatilho se torna a recompensa por antecipação. Por exemplo, tem uma padaria aqui perto de casa que tem as melhores carolinas do mundo. Cara, eu nem gosto tanto de carolina, pra ser sincero. Mas as carolinas de lá são muito boas mesmo. E às vezes eu vou lá pra comprar pão e, cara, é só pra pegar pão. Só que só de lembrar que eu vou naquela padaria, eu já lembro das carolinas. E é batata. Eu chego lá, cara, eu já pego 2, 3 carolinas. Depois que eu pego as 2, 3 carolinas, e é um absurdo de cara as carolinas, sério, tipo assim, às vezes 3 carolinas sai 15, 18 reais. Eu acho caro, né? 3 docinhos. E toda vez eu falo para o meu esposo, cara, eu sempre falo que eu não vou pegar as carolinas aqui e olha, é a última vez. E toda vez eu faço a mesma coisa. Então, mesmo tendo noção de algumas coisas, a gente acaba repetindo essas coisas de maneira automática e inconsciente. Então, imagine uma pessoa que não tem conhecimento dessas coisas, ela acaba agindo no automático muitas das vezes sem nem perceber. Então, quanto mais a gente repete um determinado comportamento, mais enraizado aquele comportamento fica, tá? Mais difícil fica de mudar também. E aí a gente tem a maior suscetibilidade genética para essas coisas. Então a gente vê que tanto a genética quanto essa questão ambiental vão interagir, tá? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais aqui na aula sobre isso, que a genética ela pode ser um fator de vulnerabilidade para o indivíduo ganhar peso, mas o próprio ganho de peso pode gerar alterações que favorecem o indivíduo a continuar ganhando peso e mantendo esses comportamentos alimentares disfuncionais. Bom, para a gente entender isso, a gente vai começar então pela teoria da sensibilização por incentivo. Bom, se você quer aprender mais sobre essa questão de fatores de vulnerabilidade ou até mesmo questões da neurofisiologia relacionada à obesidade, aconselho muito vocês lerem esse paper aqui, ele é bem legal, tá? Então, a teoria da sensibilização por incentivo é o primeiro que a gente vai abordar. Primeiramente, né? O que é valor de incentivo? Então, é quanto um estímulo consegue motivar o comportamento em direção a ele. Não é necessariamente achar que algo é prazeroso, mas é sentir a urgência do querer. Então, é muito mais... A gente falou disso em uma aula aqui, que é o like e o want. Então, é muito mais um want do que um like, tá? E o estímulo ele ganha atenção, gera desejo e aciona a busca. Então, basicamente, eu consegui ativar o meu sistema motor para ir em direção àquele objetivo, tá? Então, bom, essa teoria parte do princípio de que não é apenas o alimento em si que importa, mas também os sinais preditivos a eles associados. Então, o que seriam esses sinais preditivos? O local, que nem eu acabei de falar para vocês, a própria padaria me faz lembrar as carolinas. Então, eu antes de chegar lá, eu já penso nas carolinas, né? As redes sociais, imagens, cheiro, pensamento, questões auditivas, se escutou alguma pessoa. Eu sempre brinco com meu esposo falando o seguinte, que eu sou nutricionista, tá? Acredito que vocês saibam disso. Quando eu tô atendendo, e a gente vai perguntando as coisas para o paciente relacionado à alimentação. E tem uma coisa que é muito engraçada. Quando eu atendo os pacientes, a galera do Nordeste, eles comem muito cuscuz, né? E, cara, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de cuscuz. Não é algo que eu como frequentemente, não é da cultura aqui do meu estado. E, cara, toda vez que um paciente meu fala, você pode colocar cuscuz na janta? Ou, sei lá, cuscuz no café da manhã? Cara, só de ouvir a palavra cuscuz, eu já, é gostoso isso daí, né? Aí, normalmente, no mesmo dia eu acabo comendo cuscuz. E, às vezes, o paciente fala alguma coisa, porque ontem eu comi um estrogonofe lá. Eu falo, cara, o estrogonofe da minha mãe é muito bom. Aí eu já, mãe, você podia fazer um estrogonofe? Então, veja, não são pistas, a gente tende a associar pistas somente ao ver o alimento, mas o fato de ouvir um alimento, de ouvir sobre um alimento, sentir o cheiro, o pensamento, tá? Próprios locais que às vezes, assim, não remetem necessariamente a um alimento em si.
E com a repetição disso, o sistema de recompensa ele passa a responder mais as pistas preditivas do que a própria recompensa. E os autores eles colocam que essa associação às pistas preditivas é como uma forma de manutenção do comportamento, tá? Então, isso é o que leva, de certa forma, à hiperresponsividade das regiões de recompensa. Então, o estriado ventral, por exemplo, a amígdala, a ínsula, o córtex orbitofrontal, aos estímulos alimentares. As conexões elas vão se fortalecendo a cada comportamento executado. Esse modelo postula que isso é uma forma de manutenção do comportamento alimentar hedônico, tá? Tem uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor, que fala que neurônios que disparam juntos permanecem juntos, né? Então, a cada comportamento que é repetido, você vai fortalecendo as conexões que levaram àquele comportamento. Cara, um exemplo muito palpável pra gente é o seguinte: hoje você não pensa para escovar o dente. Escovar o dente é algo tão automático, né? Acredito, que você nem pensa mais nele. E isso pode se estender para outros comportamentos. Quando se você trabalha em um local específico que você tem que ir todo dia para esse local e você repete todos os dias o mesmo caminho, você não precisa mais gastar energia pensando no local, né? Pensando qual a rota. Você já vai de maneira meio que automática. E a gente pode trazer isso para o próprio comportamento alimentar. Conforme o indivíduo ele repete aquele comportamento, isso vai se fortalecendo, tá? Então, por exemplo, o indivíduo aprendeu que toda vez que ele tem uma emoção desconfortável, ele pode procurar um doce. Conforme ele vai repetindo isso, ele vai fortalecendo essas conexões e vai chegar um determinado momento que ele vai recorrer ao doce que não é mais o doce a fonte de recompensa. O próprio fato dele ter a emoção desconfortável já é um preditivo de que vem recompensa. E depois que ele come, ele fala, putz, comi de novo. Então, a gente vê que a gente vai aprendendo, né? A gente associa às vezes aprendizado somente ao sentar e estudar, mas o indivíduo ele vai aprendendo e conforme ele vai aprendendo isso, vai se tornando algo que exige uma menor atenção, um menor esforço cognitivo para ser executado. Vai mais no piloto automático, como chama. E a gente vê, galera, que indivíduos com obesidade versus indivíduos magros, eles mostram uma maior responsividade de regiões cerebrais associada à recompensa e motivação. Então, o estriado, a amígdala, o córtex orbitofrontal. E isso acontece, eles avaliam ali por ressonância magnética funcional, eles colocam indivíduos para ver várias imagens, tá? Então, imagens de, por exemplo, doce, imagem de pizza, imagem de um feijão, imagem de vegetais, imagem de uma pomba, imagem de uma bicicleta. Por quê? Eles vão avaliar a resposta, né? A responsividade ou a atividade dessas estruturas cerebrais, tanto a imagens de alimentos de alto teor calórico, então a pizza, versus alimentos de baixo teor calórico, então uma bacia de salada, e a imagens controle. Essas imagens controles vai ser, por exemplo, eu colocar lá um óculos, tá? Que não tem nada a ver com alimentação e vai avaliar ali a resposta dessas estruturas. E foi visto que indivíduos com obesidade, eles apresentam uma maior atividade dessas estruturas quando eles são expostos a alimentos de alto teor calórico, tá? Tanto em estado de jejum quanto em estado alimentado. Porque o que normalmente a gente observa nos estudos? Que estados de jejum, eles aumentam a reatividade dessas estruturas para alimentos de alto teor calórico. Só que aqui, no caso de indivíduos com obesidade, isso ocorre tanto no estado de jejum quanto em estado alimentado. E olha que loucura, a gente vê isso tanto em adultos, tá? Quanto em crianças. E cara, se uma criança ela já tem uma hiperativação a essas estruturas, a imagens de alimentos, é uma criança extremamente vulnerável ao ganho de peso e tem uma maior probabilidade de se tornar um adulto com obesidade, tá? E aí a gente vê então que há evidências mostrando que as pistas visuais, olfativas e auditivas para alimentos de alto teor calórico resultam em maior escolha futura e maior ingestão à vontade desses alimentos de alto teor calórico. Então vamos supor que o desenho do estudo é assim, só para ficar mais claro para vocês. Os indivíduos eles estão numa sala e eles estão vendo essas imagens de alimentos de alto teor calórico.
ou escutando, né, sobre coisas de alimentos de alto teor calórico. Vamos supor que jogam ali um aroma na sala de pizza, né, cheiro de pizza ali. Quando esses indivíduos saem dessa sala e eles são expostos a um buffet, por exemplo, esses indivíduos que são mais vulneráveis, eles têm uma maior probabilidade de escolher alimentos mais calóricos e palatáveis e uma maior ingestão. Qual que é o problema disso, considerando o mundo real? É que o Instagram é uma fonte, assim, infinita de alimentos de alto teor calórico. E, cara, normalmente, assim, já trazendo novamente meu viés de nutricionista, eu gosto de perguntar para os meus pacientes como que é o conteúdo que ele consome nas redes sociais, né? Se é um paciente que consome conteúdos no YouTube, como que é os conteúdos que você consome? Quais são os tipos de série que você assiste, de filme, ali no seu Instagram, no explorar, o que mais tem ali? Cara, às vezes o paciente ele consome tanto conteúdo de alimentação que vai ver o explorar dele do Instagram é só fotos, é o que a gente chama de food porn, né? É só fotos extremamente bonitas de alimentos, aquele hambúrguer que tá caindo lá, queijo, aquela pizza maravilhosa, aquele bolo de chocolate que vai caindo assim, a pessoa corta, faz um vídeo, a hora que ela puxa assim, o bolo vai caindo, escorrendo aquele chocolate, só te falar já me deu vontade de comer. Então, esses indivíduos, eles têm uma maior inclinação para ter essas escolhas alimentares e também ingerir uma maior quantidade, tá? E a responsividade elevada no estriado e na amígdala durante a exposição à imagem de alimentos previu a maior ingestão à vontade subsequente de alimentos de alto teor calórico, tá? Então, explorar do Instagram, páginas que acompanha, né? Às vezes a pessoa só segue restaurantes no Instagram dela. Conteúdo que consome, o próprio aplicativo de comida, o iFood, por exemplo, ele tem uma programação para identificar o horário que normalmente você pede mais comida. Então, aquele dia que você não pediu, ele manda uma notificação ali naquele momento. Uma coisa clássica do iFood é mandar, por exemplo, notificação no final do dia. Por que no final do dia? Normalmente a pessoa durante o dia trabalhou, se estressou, né? Se ela se estressou, gastou ali energia mental para trabalhar, possivelmente de noite ela já chega esgotada, o córtex pré-frontal dela tá só pelo sono, tá só para dormir. E o que acontece? Ela tem menos energia para ter uma tomada de decisão assertiva. A hora que chega uma notificação falando, você tem tantos reais de desconto, mais frete grátis, ela abre o iFood, vou dar só uma olhadinha, vê lá aquela imagem extremamente bonita. Cara, tem só benefício, ela tem desconto, ela vai pagar barato, ela não vai precisar cozinhar, vai ser uma comida gostosa, calórica e ela não vai ter, não tem nada de prejuízo aqui, ela não vai nem pensar no emagrecimento dela no futuro, ou que isso vai causar um ganho, pode vir causar um ganho de peso. Então veja como as coisas vão se conectando. Esse estudo aqui é bem legal, então 3 indivíduos magros e 3 indivíduos com obesidade, eles foram expostos a alimentos com alto ou baixo teor calórico. E os indivíduos com obesidade, eles apresentaram uma maior atividade da ínsula, do córtex orbitofrontal e do estriado dorsal, quando comparado com indivíduos de baixo teor calórico, tá? E essa maior ativação foi somente nos alimentos de alto teor calórico, tá? Nos alimentos de baixo teor calórico, os indivíduos não apresentam essa hiperatividade. Por quê? Porque os alimentos de baixo teor calórico, eles não são uma fonte de recompensa, por assim dizer, tá? E a gente vê que no caso de adolescentes, mesmo antes do ganho de peso, então indivíduos eutróficos, né, que comem além da necessidade, eles já apresentam essa hiperresponsividade cerebral ao processamento visual, de recompensa e motivação. Por que essa informação é importante? Porque ela traz luz pra gente de que não é só os fatores de vulnerabilidade que podem levar, né, a essa hiperresponsividade. Eu digo fatores de vulnerabilidade no que tange a questão genética, mas o próprio comportamento ele pode gerar uma alteração na conectividade das estruturas e no funcionamento das mesmas, tá? Então, esses indivíduos adolescentes, por exemplo, eles vão ter um córtex pré-frontal dorsolateral imaturo, então eles têm uma maior atividade do sistema de recompensa. Normalmente, os jovens não têm educação nutricional,
tá? Então, se o indivíduo nessa fase da infância, da adolescência, ele já é, de certa forma, incentivado ou não é freado, ensinado sobre esse maior consumo calórico, ele pode ser um indivíduo vulnerável à obesidade na idade adulta e até mesmo na própria adolescência, tá? Então, isso sugere que o comer em excesso pode vir acompanhado de alterações iniciais que reforçam esse ciclo da recompensa, tá? E outro ponto que a gente já falou aqui, mas vou reforçar também, a gente tem essa inter-relação entre obesidade e nível socioeconômico. Então, acesso ilimitado a alimentos de qualidade, maior disponibilidade de alimentos ultraprocessados, barreiras estruturais e ambientais para a adoção de hábitos saudáveis. Então, a vulnerabilidade biológica, ela pode encontrar essas barreiras sociais e econômicas que vão reforçar o problema. Então, se eu tenho um indivíduo que ele é mais vulnerável e ele também já tem nível socioeconômico mais baixo, ele é um indivíduo mais suscetível ao ganho de peso e à obesidade, tá? Então, gente, trazendo um dos pontos que a gente tem evidências é sobre os receptores D2 de dopamina, tá? A responsividade elevada da região de recompensa e atenção, ela prevê o ganho de peso futuro. Então, vamos dizer que os estudos eles fazem o seguinte: eles avaliam os indivíduos hoje, vamos dizer, indivíduos eutróficos, e esses indivíduos, quando eles observam ali imagens de alimento de alto teor calórico, eles têm uma hiperresponsividade das regiões de recompensa. Aí vamos dizer que os pesquisadores esperam aí 30, 40 anos e avaliam esses indivíduos posteriormente. Aqueles que tiveram a maior hiperreatividade do sistema de recompensa frente àqueles alimentos são indivíduos que hoje, né, nessa nova avaliação, eles apresentam um peso maior quando comparado àqueles indivíduos que não tiveram essa responsividade elevada às pistas visuais, tá? E alguns estudos, eles demonstram que a disponibilidade dos receptores D2, ou seja, os receptores tipo 2 de dopamina, correlacionou negativamente com o IMC. Então, o indivíduo que tem um alto IMC, ele foi correlacionado com menores níveis, né, menores quantidades de receptores D2 de dopamina. E esses receptores D2 de dopamina, eles vão funcionar tanto como autorreceptores, então, ó, eles vão estar tanto no neurônio pré-sináptico, quando eles vão estar no neurônio pós-sináptico, tá? Nos receptores pré-sinápticos, eles funcionam, né, como autorreceptores e eles vão funcionar como sensores. Então, quando eu tenho uma quantidade já de dopamina aqui na fenda sináptica, esses receptores D2, o que eles vão fazer? Eles vão inibir a produção aqui de dopamina, então inibe a enzima tirosina hidroxilase. Eles também vão inibir, por exemplo, a própria liberação de dopamina das vesículas sinápticas. Eles também vão estimular aqui, por exemplo, o transportador de dopamina, então vai ter uma maior recaptação de dopamina. Então, o objetivo desses autorreceptores aqui é deixar a dopamina num nível estável, não ter esse pico de dopamina, tá? Então, eles acabam avisando o neurônio pré-sináptico para não liberar mais dopamina e aumentar a recaptação também. E aí a gente vai ter os receptores, né, D2 no neurônio pós-sináptico. E nesse neurônio pós-sináptico, ele vai modular essa transmissão dopaminérgica no estriado. Então, não vai ser uma resposta excitatória tão intensa. Na verdade, aqui, os receptores D2, eles têm muito mais uma resposta inibitória, tá? Então, ele vai ajudar a ter esse controle de impulsos do indivíduo e a própria motivação, tá? Indivíduos com a variante genética do tipo A1A1 para esse receptor de dopamina, eles têm aproximadamente 30% menos receptores de dopamina no estriado. E esses indivíduos, eles são mais propensos a apresentarem uma circunferência de cintura aumentada, um IMC elevado, né, e obesidade. A recompensa alimentar antecipatória aumentada, isso significa que a expectativa de receber uma comida pode gerar uma resposta mais intensa ou uma motivação maior para buscar ou consumir essa comida. No entanto, há um embotamento do reforço, levando ao maior consumo. Então, aqui não é sobre prazer, tá, galera? É que o indivíduo, ele tem uma resposta antecipatória muito maior, ou seja,
uma expectativa de consumo, de recompensa ali maior do que de fato é. E isso pode levar à impulsividade, o maior consumo para equiparar aquela expectativa com a recompensa obtida, tá? Essa imagem aqui eu peguei do curso de transtornos alimentares, que eu dei aqui para o Human Behavioral também, sobre os receptores de dopamina. Então, a gente vai ter os receptores D1 e D5, que vão ser de classe excitatória. Eles são menos sensíveis à dopamina, ou seja, precisa de uma quantidade maior de dopamina para esses receptores serem ativados. Eles vão aumentar a liberação de dopamina e eles vão ser mais responsivos à liberação fásica. Quando eu falo de liberação fásica e tônica, imaginem o seguinte: imaginem uma torneira que ela não está 100%, na verdade ela está desligada, só que ela tem um problema ali, essa torneira ela fica pingando, né? Ela fica pingando ali toda hora uma gotinha. Isso é uma liberação tônica, a gente tem liberação tônica de dopamina. Então o nosso basal, ele não está zerado de dopamina, ele tem uma liberação ali pequena de dopamina. E a gente tem a liberação fásica, que é quando eu estou exposto, por exemplo, a uma pista preditiva de recompensa. Então eu tenho essa maior liberação de dopamina, que é o que vai aumentar a probabilidade de eu engajar na busca, tá, por aquela pista, né, preditiva de recompensa. Então é importante esse pico, porque é o que de certa forma também comunica, se conversa ali de certa forma com o córtex motor para levar, né, para ter a execução do comportamento em si. Então, a liberação fásica é justamente isso, é como eu abro mais a torneira e cai um monte, né, um monte de água, que no caso um monte de dopamina. Então, essa via direta, que vai ser mais ligada aos receptores D1 e D5, eles são mais responsivos a essa liberação fásica da dopamina, tá? E vai aumentar, então, o comportamento motor, ou seja, aumenta a probabilidade do indivíduo engajar nesse comportamento. Aqui o indivíduo tem um aprendizado baseado em recompensa, então, poxa, isso é bom, eu aprendo que isso é bom, então no futuro eu tenho uma maior probabilidade de engajar novamente nesse comportamento. Aqui, né, só um parênteses, na anorexia nervosa, essa via direta da dopamina ela pode estar reduzida, já no transtorno de compulsão alimentar pode estar aumentada, tá? Já a via indireta, então vou ter os receptores D2 aí principalmente, é uma via mais inibitória, ou seja, ela diminui a excitabilidade do neurônio, tá? É mais sensível à dopamina, então pequenas quantidades de dopamina já são capazes de ativar esses neurônios de classe inibitória, especialmente o D2. Ele vai diminuir a liberação de dopamina justamente porque ele funciona como um autorreceptor, como a gente bem viu, e ele vai ser mais responsivo a essa liberação tônica de dopamina, tá? Vai diminuir o comportamento motor e vai ter muito mais um aprendizado baseado em aversão, naquilo que não é bom, sabe? Comi aquele doce, não foi bom, putz, me senti culpada depois, não foi legal. Eu tenho esse aprendizado e esse aprendizado pode me ajudar na decisão futura de engajar ou não naquele alimento ou naquele contexto. Na anorexia nervosa a gente tem uma maior atividade disso aqui, então vai resultar no maior controle inibitório. Então veja, essa classe de receptores também vai atuar ali no controle inibitório, justamente porque também vai permitir uma comunicação mais limpa entre o estriado e o córtex pré-frontal. Porque se eu não tenho os receptores D2 ali de maneira assertiva, eu tenho essa enxurrada de dopamina e isso pode prejudicar a comunicação do estriado com o córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal pode ter dificuldade, justamente por esse ruído de comunicação, de inibir ali o comportamento ou até mesmo a ação escolhida, né, em si. Vai ter uma maior sensibilidade ao prazer, ao aprendizado baseado em aversão. Já no indivíduos com transtorno de compulsão alimentar, essa atividade, né, essa via indireta da dopamina, ela vai estar reduzida, e isso vai resultar, por exemplo, em comportamentos impulsivos e compulsivos, menor aprendizagem aversiva e maior aprendizagem baseada em recompensa. Não é à toa que até 30% dos indivíduos com transtorno de até 30% dos indivíduos com obesidade apresentam um transtorno de compulsão alimentar em conjunto, tá? E bom, galera, esse circuito córtico-estriatal, ou seja,
áreas ali corticais, córtex pré-frontal, por exemplo, ele se conecta, né, com regiões subcorticais, que vai estar relacionado, por exemplo, à motivação, sistema de recompensa. Então, estriado, núcleo accumbens, amígdala, tá? A própria ínsula. Então, a gente tem esse circuito e a gente vai ter um prejuízo na comunicação entre o córtex pré-frontal e o estriado. Os receptores D2, eles vão modular a intensidade da sinalização dopaminérgica que sai do estriado. E essa modulação impacta diretamente a informação que o córtex pré-frontal recebe. Então, basicamente, se há uma boa disponibilidade de receptores D2, o córtex pré-frontal recebe esse sinal mais limpo e ele vai conseguir avaliar ali os riscos, benefícios, levar em consideração objetivos de longo prazo, tá? Só que tem um problema, quanto maior, mais forte, mais intenso for esse disparo dopaminérgico no estriado, é como se o estriado gritasse tão alto, tão alto, tão alto, que o córtex pré-frontal ele não tivesse voz de comando, porque o sinal foi tão intenso que é como se isso fosse um empurrão para a ação imediata. Então, quanto mais intenso for essa predição de recompensa, mais difícil é o córtex pré-frontal inibir o comportamento, tá? Então, isso pode ser um problema. Então, quando a gente fala de receptores, menor disponibilidade de receptores D2, por muito tempo achavam que era um déficit de recompensa, mas não é um déficit de recompensa, é que o indivíduo ele tem prejuízos no controle inibitório dele, tá? Um dos prejuízos é que ele vai ter essa redução no aprendizado baseado em aversão, tá? Então, quando há menos receptores D2 e menor sensibilidade dopaminérgica, o indivíduo ele não registra plenamente o lado aversivo da experiência. Então, beleza, eu comi ali, né? O meu paciente comeu um pote de sorvete, depois comeu uma pizza inteira. Ele sentiu, de certa forma, o prazer com o alimento, né? No entanto, posteriormente ele teve um desconforto emocional maior do que a experiência prazerosa. Só que é como se ele não conseguisse registrar esse aprendizado aversivo de que, cara, não é tão legal eu consumir tantos alimentos hipercalóricos assim, porque isso prejudica o meu estado de saúde que já está comprometido. Isso me afasta do meu objetivo de emagrecer. Não é que o indivíduo ele come aquilo numa escolha livre ou ele exagera, né, porque ele quer, tá? Tem toda essa desregulação. E isso significa que o erro ou o mal-estar não são fortes o suficiente para moldar o comportamento no futuro. Teve uma aula que eu não vou lembrar o nome que eu trouxe para vocês sobre justamente a consequência do comportamento, ela modular os nossos comportamentos futuros. Então, nesse caso, é como se esse erro, essa aversão, essa consequência negativa do comportamento, ela não fosse, de certa forma, enraizada no indivíduo para que isso module o comportamento futuro dele, tá? Quando novamente ele for exposto à possibilidade de comer ali um pote de sorvete, uma pizza inteira, ele não vai conseguir sentir, nem mesmo trazer à tona aquele mal-estar que ele teve da última vez consumindo. O que vem mais de maneira mais forte é a recompensa que ele obteve fazendo aquele comportamento, tá? Então, exemplo é continuar comendo alimentos que causam mal-estar ou prejudicam a saúde, porque a experiência negativa não se consolida como um aprendizado, tá? Outro ponto também é justamente essa redução da conectividade aí do córtex pré-frontal com o núcleo accumbens, tá? Normalmente essa via integra informações de erro de previsão de recompensa, então quando a expectativa não é cumprida. Só que na obesidade, com essa menor conectividade, o indivíduo tem dificuldade de utilizar esse feedback para corrigir as escolhas. Então as decisões elas ficam mais voltadas para a recompensa imediata em vez de considerar as consequências futuras, tá? Então, galera, em resumo, nem todo mundo responde igual ao ambiente obesogênico. Isso acontece porque existem essas diferenças individuais em dois pontos centrais. O aprendizado estímulo e recompensa, então quanto mais rápido e forte os circuitos neurais associam comida à recompensa, mais esse indivíduo tem uma predisposição a ter obesidade ou ganhar peso no futuro, e a saciedade por reforço, que é a redução progressiva do valor reforçador de um estímulo à medida que ele é consumido repetidamente. Então, às vezes o indivíduo precisa consumir um maior volume de comida para ter a percepção ali de reforço, de recompensa, tá? Bom,
é isso. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente continua sobre esse assunto, beleza?